Olá, bem-vindos ao canal mais uma vez. Esse vídeo de informática, tem bastante gente que gosta dos vídeos. Eu faço alguns vídeos assim mais excepcionais, assim, de alguns problemas que a gente encontra por aí. Mas esse é um vídeo diferente. Na verdade é um vídeo que existem muitos desse tipo, mas esse vídeo para ensinar passo a passo a montagem de um equipamento. Eu estou com todo o kit aqui, tá? O kit placa-mãe, memória, processador, cooler, tá? Placa de vídeo. Esse aqui é um computador, não é especificamente gamer, mas ele pode ser usado para jogo. Esse computador aqui vai ser para um engenheiro usar, para usar programas que usam e que precisam de placa 3D. Então assim, eu vou montar para o cliente, mas eu resolvi filmar inclusive para poder mostrar. Estou usando um gabinete com a lateral de vidro, mas assim, não por beleza, mas assim, porque é um gabinete bem funcional e a fonte vai embaixo dele, tá? Então, acompanhe aí o processo, o que eu vou fazer, item a item, como montar, quais parafusos para usar e tal. É um vídeo um pouco mais longo, mas fala sobre todos os aspectos aqui, dos tipos de parafuso, do que a gente vai fazer e de como terminar de montar e deixar tudo bem organizado para inclusive circulação de ar e assim por diante, tá certo? Então acompanhe aqui com a gente. Então eu tenho aqui o kit de placa-mãe. Esse kit de placa-mãe é de um processador Xeon, tá? Vem com um cabinho, pasta térmica. Esse kit Xeon já veio com memória, tá? É uma placa-mãe X79, tá? Veio com memória, E5-2680, tá? Essa placa-mãe é bem legal, funciona muito bem. Ela tem 2 slots de DDR3, tá? E usa a memória de servidor, tá? Então, aliás, eu já espetei essas memórias aqui, mas eu poderia espetar em outro momento. Como a gente já vai colocar o cooler também. E uma questão importante, quando a gente compra isso aqui, elas vêm sem bateria. Então, beleza, é só a gente encaixar a bateria aqui, uma das primeiras coisas, tá certo? E na sequência, agora vamos abrir o gabinete para a gente poder olhar e identificar tudo que a gente vai precisar fazer, tá? Então, o kit da placa-mãe com as memórias, tá? A tampinha traseira, tá? Cabinho SATA. Nós vamos usar um SSD, tá? Novinho também, que eu comprei. Nós vamos usar uma GeForce, uma 9500 GT, uma placa antiga até, mas assim, ela funciona muito bem. É uma placa para o que vai ser utilizado esse computador, ela vai funcionar perfeitamente, tá? Uma fonte de 500 watts, uma fonte gamer que tem as conexões para a entrada da placa de vídeo, para a placa-mãe. Então vai funcionar perfeitamente, 500 watts é bem ok, tá? O cooler é um cooler maior para poder funcionar e refrigerar bem esse Xeon, apesar de que ele não esquenta demais, mas de qualquer forma a gente precisa que ele refrigere bem. Como esse gabinete tem ventoinha, já vem com ventoinha, então isso é legal, porque o que a gente usa de transporte de ar, e detalhe, ele tem uma tela em cima, ó, tá? Com imã, então a gente pode deixar aberto, porque isso aqui é furadinho, mas de qualquer forma assim, esse gabinete é bem legal, bem, né? E o resto normal que a gente tem aqui, braçadeira plástica e tal. Então, uma das primeiras coisas aqui, talvez colocar a fonte, né, pra gente já poder começar a montar. Vou abrir o gabinete para vocês verem por dentro e pegar, retirar os parafusos, as coisas que a gente precisa aí. Ó, os parafusos do vidro, tá? Os parafusos maiores. Então eu vou tirar o vidro e vou deixar em cima da outra bancada. Eu nem vou tirar a película ainda, vou deixar para tirar quando for entregar, porque inclusive para proteger. Bom, veio o kitzinho no manual, esse gabinete Manser, bem legalzinho, tá? E veio o kit dos parafusos, tá? Estou fazendo devagar, tá? Para poder mostrar todo o processo. Para quem não sabe montar um computador, tenho certeza que nesse vídeo vai conseguir fazer, tá? Ó, certificado de garantia, etc. Isso aqui é do gabinete, tá?
Ó, o kit dos parafusos para HD, para fixar as placas e assim por diante, tá? E a parte interna, imagino que dê para conseguir enxergar aqui. Então a gente tem USB e áudio, a gente tem USB 3.0, a gente tem a conexão dos LEDs frontais, inclusive esse gabinete tem todos os controles na parte superior, tá? Power reset, áudio e fone e microfone e as portas USB, tá? Outra questão aqui, ele tem ele recebe uma alimentação da fonte aqui para acionar a ventoinha e acionar os LEDs aqui da frente, tá? Então, uma das coisas que eu costumo fazer inicialmente, vou abrir essa tampa traseira também. Esse lado aqui é uma tampa de metal, então eu vou abrir para a gente poder organizar também os cabos que passam aqui. Ó, a parte traseira, a parte lateral direita do gabinete, tá? Então aqui a gente tem acesso à fonte que nós vamos colocar aqui. Na parte inferior do gabinete, ele tem essa, que é a vazão de ar, porque a fonte tem ventoinha embaixo, a gente pode ter outra fonte, mas essa fonte gamer, ela tem a ventoinha embaixo e a refrigeração embaixo. Por isso os pés desse gabinete são altos também, tá? Justamente para poder circular esse ar. Ela pega o ar quente e joga para fora, tá? Em alguns casos ela pega o ar frio de fora e joga para dentro, mas geralmente é para expelir o ar quente mesmo. Ó, então esse conjunto dos cabos aqui de LED, etc, tá? A gente vai separar aqui porque na hora da conexão da placa-mãe a gente vai ver item aí. Eu vou colocar a fonte aqui primeiro. E todo o cabeamento da fonte vai passar por essa lateral, tá? Por aqui ou por aqui, tá? A gente tem uma outra saída aqui. Então vamos colocar a fonte primeiro e ver qual é a sequência aqui, tá? Vou deixar o gabinete aqui por enquanto. Uma coisa super importante das fontes, tá? A grande maioria delas tem esse botão para mudança para 115 ou 230 volts, tá? Isso é muito importante. Tem um vídeo no canal, vou deixar aqui, ou na descrição, sobre os computadores novos que não ligam, ou trocaram a fonte e não ligam. Às vezes eles estão em 230 volts, você está ligando em 110, e aí ele não vai funcionar. Ele liga, às vezes nem liga, mas liga e nada acontece, tá certo? Então, conexão de energia e o botãozinho do power. Eu gosto de fontes que tem esse botão aqui, porque às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, desliga direto, não precisa tirar o cabo, tá? E os cabos de conexão mesmo, tá? Conexão da energia principal da placa-mãe, tá? Ó, o cabo da placa de vídeo, tá? 6 pinos, 12 volts, tá? Porque o amarelo é 12 volts e o preto é neutro, tá? 12 volts positivo. A outra conexão da placa-mãe, tá? E os plugs antigos, tá? E os plugs SATA, tá? Num kit até interessante, tem 3 para SATA e 2 do antigo, tá? Bem legal, vai funcionar. Esse computador aqui vai ter somente um SSD, então tá tudo certo. A gente vai conseguir organizar também todos esses cabos aqui a partir do momento que a gente colocar a fonte. Com o kit do parafuso, eu vou abrir aqui até para ver se a gente consegue mostrar aí nas câmeras. Ó. Esse kit de parafusos aqui, tá? Nós temos os parafusos com a rosca um pouco mais grossa, tá? Que é esse aqui, que ele é usado para prender a fonte, ele é usado às vezes para prender a placa-mãe, às vezes
E para prender as placas laterais, tá? Lembrando, esse Xeon, essa placa Xeon que nós estamos montando aqui, ela não tem vídeo. Então nós precisamos de uma placa de vídeo de qualquer forma, nós precisamos de uma placa de vídeo, tá? Como eu falei, vai ser um kit mais simples, mas vai funcionar perfeitamente, tá? Então esses parafusos mais grossos são para isso. O que a gente tem aqui é um esticador, um conector do gabinete para a placa-mãe, tá? Ele tem rosca de um lado e rosca do outro, então ele parafusa. Esses parafusos mais finos que fazem essa conexão, tá? E eles também são usados para prender o SSD, tá? Se tivesse um drive de CD aqui, alguma coisa mais antiga, enfim, a gente usa esse parafuso mais fino, tá? Então esse kit de parafusos nós vamos ter que deixar eles aqui, justamente porque nós vamos precisar deles, tá? E aí nós vamos conectar a fonte. Tá? Então esse caso aqui, a fonte sempre com a ventoinha para baixo, a furação dos parafusos da fonte não deixa a gente se enganar, mas na verdade às vezes as pessoas colocam de uma forma errada. Então vou conectar a fonte aqui, ó, vou virar ele para a gente poder ver o que nós vamos fazer aqui. Ó. E vamos usar esses parafusos com a rosca mais grossa para prender a fonte. Lembrando, eu não aperto todos os parafusos enquanto eu não colocar, eu não aperto até o fim. Então eu coloco todos primeiro, para a gente poder adequar esses parafusos, adequar o que nós estamos conectando, e depois a gente trava e aperta bem esses parafusos. Bom, a fonte está travada, o cabeamento todo está saindo aqui por trás, só que nós vamos passar, por enquanto, nós vamos deixar eles guardados aqui dentro, para a gente conseguir colocar a placa-mãe aqui, e para a gente adequar todo o processo do cabeamento de energia para a placa-mãe, e o que não for necessário vai ficar aqui meio escondido, tá? Ó, eu vou soltar aqui esses cabinhos de energia aqui, que são da ventoinha, tá? Ó, e dos LEDs, tá? Eu vou deixar eles para fora aqui. O legal é que isso aqui é o seguinte, ó, ele não deixa você perder a conexão, ou seja, você pode conectar um equipamento e conectar energia aqui, e ele vai fazer só coletar energia aqui para essa ventoinha girar, tá? Bom, agora nós vamos colocar o espelho da placa-mãe, tá? Então vou virar aqui, ó, acho que é mais legal da gente conseguir enxergar. Ó, então a placa-mãe vai ficar aqui, então essa conexão, teclado e mouse antigos inclusive, vai ficar nesta posição. Aqui é da placa de rede, então nós vamos subir isso aqui, tá? Ó, justamente para conectar áudio e as USBs, tá? Essas placas Xeon são bem legais, porque tem várias portas USB, tá? Delas, algumas também são USB 3.0. Vamos fazer um encaixe aqui. Pronto, encaixada. Bom, agora eu vou virar e deixar o gabinete de pé para vocês, para mostrar como é que nós vamos encaixar isso aqui. A placa Xeon tá aqui, então ela tem as conexões dos parafusos para o gabinete, tá? É padrão, tá? Então nós vamos olhar lá, então ela tem duas conexões aqui, mais duas aqui e mais duas embaixo. Só que esse embaixo que tem é muito embaixo, não precisa. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar esses inferiores, tá? Essas
conexões inferiores e vamos colocar aqui nas posições para prender essa placa com todos os parafusos possíveis. Ela fica bem presa, porque o cooler é grande e ela vai ter a placa de vídeo, então tem que funcionar tudo muito bem, tá? Ó, com os conectores, os parafusos da placa-mãe, os conectores da placa-mãe já soltos do gabinete, a gente vai olhar, tá? Quais as conexões que a placa-mãe tem aqui dos que já vem. Os que já vem aqui, 4 estão ok, tá? Estão funcionando bem, tomara que a iluminação esteja bem aí para vocês. Desse lado aqui, nós vamos colocar um. Na verdade aqui já tem a rosca, tá prontinha a rosca, ó. Então nós vamos só conectar ele aqui, parafusar e prender, tá? Deixar ele travado. E desse lado aqui é mais para baixo um pouquinho. Tem a rosca pronta. Nós vamos conectar ele mais para baixo um pouquinho. Ó, só pra gente conferir. Então eu vou tirar essa capinha da placa-mãe. Ó, então as conexões aqui, ó. Aqui as duas, outras duas aqui e outras duas embaixo. Só que uma com uma diferença de altura. Já estão, e as conexões no gabinete também já estão, tá? É sempre importante observar isso. Não pode ficar errado e não pode ficar, agora por informação, essa conexão aqui em lugar que não tem o furo na placa-mãe, porque isso aqui pode dar curto, às vezes dá curto mesmo, não liga, tá? Ou ainda pode queimar a placa, tá? Então é só observar todos os conectores e aí a gente encaixar a placa. Eu vou virar aqui para a gente conseguir enxergar o que nós estamos fazendo aqui com relação à placa, a guia aqui, a plaquinha de contato, ó, tá? Feito isso, a gente vai observar aqui se ela tá com o encaixe de todos os parafusos aqui para a placa-mãe ficar firme, parafusada, aterrada ao gabinete, tá? Então nós vamos começar a colocar os parafusos aqui, tá? Repetindo, como eu falei, a questão da fonte. Para a placa-mãe também, a gente coloca todos os parafusos primeiro, só rosqueia um pouco e depois a gente vem apertando, inclusive para conferir se está tudo certo, para verificar essas conexões aqui na parte traseira estão ok, tá? E aí depois a gente vai apertar todos, tá? Então é só uma observação, tá? Que é bem importante, aliás. Agora todos os parafusos estão colocados, a gente vai conferir se a conexão aqui está tudo correta, e está. Aí agora a gente vem e aperta todos eles, para a placa-mãe ficar bem fixa, bem firme, placa-mãe no lugar. A placa-mãe já está colocada, nós parafusamos, fixamos ela, deixamos para apertar, conforme eu falei agora há pouco, todos os parafusos de uma vez só, para deixar ela encaixada e reta, tá? Mas uma informação importante aqui sobre o encaixe das memórias, tá? Mais uma vez, esse vídeo está sendo feito para quem não conhece ou nunca montou um computador, tá? Claro, para algumas pessoas que já montaram, sim, mas para que vocês vejam exatamente o que é o que, quais são os tipos de conectores, como encaixar direitinho, tá? Então eu vou tirar uma das memórias aqui, só para mostrar o seguinte, ó. Tá? Essa memória aqui é uma DDR3, tá? De 8 GB da Samsung, tá? E o encaixe aqui, vocês podem perceber que é o corte, tá? Cada tipo de memória, cada DDR4, DDR3, DDR2, tá? O corte é numa posição diferente, tá? Então, só para saber, esse kit veio junto, as memórias vieram junto com a placa-mãe, mas se você for comprar separado, precisa observar o que o fabricante da placa-mãe
recomenda de uso de memória, quais os tipos de memória, velocidades e assim por diante, tá? Então, ó, com esse corte, tá? Nós vamos localizar, vamos encaixar aqui as duas partes direitinho e pressionar, tá? Nas pontas, claro, para não afundar a placa, porque isso pode afundar a placa. Se você aperta no meio, ela afunda a placa e não encaixa. Então, ó, apertar nas pontas, ó. Quando a gente escuta o crackzinho, que é que travou a memória, tá? Então ela tá bem conectada. Então, ok. Nesse, o processador já veio aqui e o suporte do cooler também, tá? Eu vou fazer um outro vídeo na montagem do i3, de um i5, qualquer coisa assim, para mostrar como que a gente conecta o processador. Na verdade, esse caso também, o processador veio nela, tá? É muito simples de conectar, mas acho que é importante até para a gente saber. Em algumas placas, em alguns equipamentos, a gente costuma conectar o cooler antes de encaixar a placa-mãe. Esse gabinete, ele não é muito grande, tem uma ventoinha grande aqui, claro que a gente poderia tirar essa ventoinha para fazer o trabalho, mas eu deixei para colocar o cooler depois que tivesse ela já parafusada no gabinete, tá? Então nós vamos abrir a caixinha do cooler, tá? Ó, o cooler veio até com um suporte, tá? Para conectar na placa-mãe. Essa placa-mãe já veio, então a gente não vai precisar disso aqui, tá? E o cooler, ó, uma parte inferior de cobre, tá? Eu até tirei o plastiquinho daqui já. Uma informação muito importante: vem um plástico aqui, geralmente esses coolers principalmente, vem um plástico e vem escrito para a gente retirar esse plástico, claro, nós precisamos fazer isso, porque se a gente conectar lá, com certeza ele vai esquentar, vai dar aquecimento e a gente não vai identificar por quê, e depois tem que desmontar toda a máquina para saber o que aconteceu, tá? Esse cooler só tem uma ventoinha, tá? Porque esse processador, ele esquenta bastante, só que esse gabinete tem uma outra ventoinha que vai ajudar a retirar o ar. Então a refrigeração desse processador vai ficar bem legal, vai ficar bem boa, tá? Então, antes de eu conectá-lo, eu vou colocar a pasta térmica no processador, tá? A pasta térmica legal, interessante, veio no kit, tá? Geralmente a gente tem a pasta térmica que a gente compra com seringa ou em algum tubinho, tá? A gente passa, espalha bem ela, tá? Porque o processador realmente precisa, especialmente os Xeon, tá? De qualquer forma, todos os processadores mais modernos, os processadores mais potentes precisam da pasta térmica, tá? Se a gente ligar o computador sem a pasta térmica, vai funcionar, mas vai causar um aquecimento, pode ser que trave, que dê algum problema, tá? Então a gente precisa, de qualquer forma, da pasta térmica, tá? Então eu vou, ó, peguei um papelzinho aqui, ó, e nós vamos espalhar essa pasta térmica aqui no processador. O cooler faz isso quando a gente encaixa, só que talvez ele não fique em todo o processador, em toda a parte superior do processador. Então a gente só espalha a pasta térmica aqui, onde o cooler vai ficar encostado, tá certo? Ó. Agora nós vamos conectar o cooler. Esse tipo de cooler, tem alguns outros coolers que são encaixados na placa-mãe e presos com uma trava plástica. Esse aqui é com trava de metal preso nas laterais, tá? Então, ó, para aproximar mais, esse tipo aqui, ó, ele é preso nessas laterais aqui de plástico. Quando isso fica muito velho, geralmente estoura, dá algum problema, e aí causa aquecimento, começa a travar o equipamento logo no início, tá? Inclusive vou deixar um vídeo aqui sobre isso e sobre alguns outros problemas que fazem o computador desligar, inclusive falando do aquecimento, tá? Então, ó, eu vou colocar o cooler aqui. Eu vou olhar a velocidade do ar da ventoinha, tá? Então, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Tem a velocidade do ar em que ela puxa ou empurra o ar. Neste caso aqui, ó, ela empurra o ar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela assim. Por quê? Ela vai empurrar o ar para cá e vai jogar fora com esta ventoinha aqui,
tá? A hora que a gente ligar, nós vamos saber qual é o lado em que essa ventoinha puxa ou empurra o vento, tá? Normalmente, quando a gente conecta uma ventoinha num gabinete, a gente conecta ela para retirar o ar do gabinete. Por que retirar? Porque ele pega o ar quente do gabinete e tira ele, entrando ar frio, tá? Então, pelo padrão, tá? Eu vou considerar que essa ventoinha joga o ar para fora. E essa daqui vai fazer a mesma coisa. Então, o ar vai passar por aqui, vai sair quente daqui e vai sair do gabinete. Por isso eu vou conectar ela dessa forma. Mais uma informação. A conexão do cooler nessa placa-mãe é lá no canto, assim, ó, mais complexo ali de conectar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar primeiro antes de pôr o cooler, porque ele vai ficar muito grande aqui para a gente conseguir mexer, tá? Então, ó, eu vou conectar aqui direto. Tá, ó, o cooler está conectado aqui no cantinho. E aí, agora a gente consegue conectá-lo aqui na placa-mãe, tá? Ó, eu vou encostar ele no processador. E vou fazer o seguinte. Vou encaixar a primeira trava aqui, certo? E a outra é mais complexa porque, ó, pela diferença aqui, ó, do local da tampa do gabinete. Pronto, ele tá fixo, então agora a gente só vai observar em que posição que ele tá em relação ao processador, tá? Para deixar ele o mais encostado, mais próximo de todas as laterais do processador. Como esse cooler aqui tem as travas só laterais, então a gente consegue mexer com ele um pouquinho, tá? O cooler está colocado, já está energizado, tá? Agora nós vamos conectar os LEDs, né? As conexões USB de áudio, tá? USB 3.0. Então, a fiação é bem comprida, aliás, né? Não tinha nem necessidade de ser tanto, mas de qualquer forma a gente vai conectar e depois nós vamos juntar isso aqui tudo e colocar uma abraçadeira plástica. Bom, essa placa-mãe tem a conexão do USB, do 3.0, tem as outras conexões e a conexão dos LEDs. Então, nós vamos conectar a partir daqui, tá? A conexão dos LEDs, eu vou inclusive deixar uma imagem aqui na tela desses plugs e aonde vão cada um deles e a posição, porque os LEDs também têm posição, positivo e negativo, tá? Então, primeiro no USB. Uma outra informação importante aqui. As conexões que vão na placa-mãe, a gente tem que tomar cuidado ao apertar a placa-mãe por conta do que pode acontecer com mau contato, esse tipo de coisa, tá? A próxima são os LEDs que são na sequência aqui, ó, são os LEDs, tá? Depois a gente tem o USB e a gente tem o áudio. Ó, vou começar colocando os LEDs aqui, tá? Numa posição que a gente consiga enxergar perfeitamente o que está acontecendo. Tem o vermelho, que é o HD LED, o verde, que é o Power LED, o azul, que é o Reset, e o preto, que é o Power, o Power Button. Então, vamos colocar aqui o Power Switch. Vamos colocar na sequência aqui o Power LED, tá? Respeitando a questão do positivo e negativo, vou deixar a imagem aí. E o Reset. A USB, tá? O conector para USB tem menos um pino aqui na primeira parte e o conector está tampado, que é para a gente não inverter. Aliás, porque se inverter, obviamente dá algum problema, tá? Tá feito. E o desculpe. O áudio também, e o conector dele também tem uma trava aqui em outra posição, exatamente para a gente não confundir, tá? E a conexão do power é aqui, ó. Então, nós vamos conectá-lo aqui. É isso. Então, o conjunto aqui
dos LEDs e conectores da placa-mãe já está feito. Eu não vou prender tudo agora, porque a placa de vídeo vai aqui. Então eu tenho que separar aqui, ó, por causa da conexão na placa-mãe. Então, agora a gente vai colocar o gabinete de pé para pegar a energia e trazer aqui para a placa-mãe. Nós vamos também verificar a questão do SSD, tá? Em que posição que nós vamos colocar ele e como que nós vamos ligar, em qual posição que é melhor deixá-lo para poder conectar na placa-mãe. Ó, a gente pode ver aqui, a placa-mãe está aqui, parafusada, tá? Ó, bom que fica aberto aqui também para ajudar a refrigeração dela, tá? E a energia está aqui. Então nós precisamos fazer essa energia subir no gabinete aqui e alimentar a placa-mãe. Saber se o comprimento desses cabos vai ser possível passar numa posição só, tá? Então a gente vai subir eles aqui, ó. Um por vez, tá? Alimentação da placa-mãe. E vamos subir também a alimentação da placa de vídeo, tá? Que é esse com 6 pinos. Então a gente tem aqui, ó, a conexão de alimentação da placa-mãe. Ó, ficou muito curto. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos voltar. A gente não pode passar por aqui, porque a tampa, ele não vai fechar a tampa. Então nós vamos passar por aqui, que é uma parte menor do gabinete. Ó. E aí a gente consegue conectar na placa. Ó, uma informação importante, na hora de conectar precisa segurar um pouquinho a placa por baixo para poder travar isso aqui e deixar firme, conectado, para evitar qualquer tipo de problema, porque às vezes ela liga e vai dar algum problema. Então todos os pinos têm que estar perfeitamente encaixados. E ó, a conexão da outra energia da placa-mãe subiu pelo outro furo. Então, que é aqui em cima, tá? Esse conector com 4, mas a gente consegue conectar nessa placa-mãe e vai funcionar perfeitamente, tá? Então, ó, energia principal da placa-mãe, energia auxiliar, que é a energia do processador também, tá? Então, nós passamos por aqui, ó, essa parte aqui que tem uma cava aqui que dá pra gente fechar a tampa aqui tranquilamente, tá? O bom é que passa tudo por aqui, não fica muito congestionado dentro do gabinete, melhora a refrigeração, como a gente já falou. Ó, para conexão do SSD, tem uns furos aqui no gabinete. Esse é um outro modelo de gabinete, tá? Eu vou fazer um outro vídeo do mesmo sentido, da mesma forma, só um gabinete meio padrão, para a gente saber onde que a gente vai conectar algumas coisas, tá? Esse é um modelo e tem outros modelos de gabinete, tá? Importante isso, eu vou fazer outro vídeo justamente para poder orientar exatamente como fazer, tá? Para montagem, para não ter nenhuma dúvida. E mais uma vez, se tiver dúvida, comenta aqui, pergunta, porque eu vou responder, tá? Então, ó, nós temos aqui os furos, 4 furos, tá? Então eu vou colocar o SSD aqui por baixo, ó. O SSD vai ficar aqui embaixo, certo? E aí a gente conecta ele tanto na energia quanto no cabo SATA, no cabo da placa-mãe, tá? Mais uma vez, parafuso com rosca fina. Legal, a ponta da chave Phillips está imantada para ajudar a segurar o parafuso no momento em que a gente vai conectar em algum lugar, porque a gente não precisa ficar segurando o parafuso enquanto a gente está fazendo esse trabalho, tá? Ó, o SSD está aqui conectado, escondido até, mas tudo bem, tá? Tá tudo certo aqui, porque a gente vai conseguir conectar o cabo de alimentação dele sem problemas, tá? Até, inclusive, para fechar a tampa do gabinete.
Então, ó, vamos separar o cabinho que alimenta o SSD. Sempre organizar a posição desses cabos, justamente para não ficar muita confusão e para não dar muito trabalho na hora de arrumar, na hora de organizar tudo, para uma questão de organização, tô redundante, mas de organização e de ventilação, tá? Então, deixar o mais organizado possível aqui. Ó, vamos conectar a energia do SSD. Tá feito, tá? A hora que a gente organizar, esse cabo vai descer e a tampa vai fechar tranquilamente, tá? Aproveitando que nós estamos mexendo aqui no SSD, nós já vamos colocar o cabo, tá? O cabo do próprio SSD. Vou ter que colocar nessa posição aqui, justamente porque esse aqui tem uma curva e ele teria que estar de pé, com a etiqueta da marca virada para cima, para isso acontecer. Então eu vou colocar esse cabo dessa forma aqui, ó. E aí nós vamos passar esse cabo aqui, ó, para dentro. Então, ó, nós temos aqui o conector SATA, tá? Os LEDs estão conectados. A alimentação dessa ventoinha também vai ser conectada aqui numa saída da fonte, tá? Eu posso colocar até aqui por dentro, ó, e conectar aqui por trás, porque é só uma alimentação aqui, tá tudo certo, tá? Mas, repetindo, eu vou colocar a placa de vídeo antes, para a gente conseguir organizar tudo, tá? E aí depois a gente organiza a questão dos cabos, tá? Então, SSD já está conectado, fonte conectada, placa-mãe, cooler conectado, energia da placa-mãe e todos os LEDs e contatos. Então, falta pouca coisa. A gente vai conectar a placa de vídeo aqui, tá? E organizar tudo e tá montado o computador. Bom, tá aqui a placa de vídeo. Ela usa dois espaços aqui atrás, tá? Um para ventilação e o outro para os conectores. Essa placa de vídeo aqui é usada, tá? Mas, como eu falei, que é a 9500 GT. Mas assim, ela vai servir para o que a gente precisa, tá? O resto do computador é tudo novinho, tá? Então, ó, nós vamos soltar aqui, ó, essa seção aqui que segura as placas, tá? Com parafusos. Os parafusos aqui são também com rosca grossa. Ó, saiu. E aqui a gente consegue colocar as placas que a gente quiser, tá? Esse aqui é um suporte, vai continuar aqui. Nós vamos encaixar a placa de vídeo para a gente saber o que a gente precisa tirar, que são esses dois aqui, ó, tá? Então, ó, a gente vai remover isso aqui, é preso no gabinete, tá? Mas é facinho de tirar, ó. E essa outra aqui é removível, tá? Vem instalada ali, mas a gente vai devolver aqui para deixar fechadinho, tá? Então esse aqui é uma delas. E agora é o encaixe da placa de vídeo, tá? Esse encaixe, ó, precisa estar tudo liberado aqui, limpo, tá? Ó, sem cabos em volta, nada. E aí nós vamos encaixar a placa de vídeo aqui, ó. Ó, ela já tá apoiada no slot, tá? Ó, e é isso, a gente vai apertar com as duas mãos aqui, ó, ó. Até ela encaixar e travar. Ela tem uma trava aqui no slot, então a gente encaixa ela até travar. Travou, ela já fica aqui, ó, apta para receber os parafusos, tá? Ó, acho que dá pra ver aí, ó. Então,
Mais uma vez lembrando, isso aqui é um kit Xeon, e Xeon não tem placa de vídeo on-board. Como a gente também precisa usar aplicativos que precisam de placa de vídeo para funcionar, porque usam, são programas de engenharia inclusive, a gente já faz isso. Então, ó, beleza, tá aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar de novo essa chapinha, né, que a gente tirou. Eu vou até trocar os parafusos, porque para ter o número certo aqui, para não deixar parafusos diferentes, tá? Então, ó, eu já tô colocando eles aqui. Um negócio importante aqui é deixar todos os parafusos iguais, né? Por organização, por capricho, né? Deixar todos os parafusos iguais, todos bonitinhos, tá? Ó. Então assim, ó, placa de vídeo tá conectada, tá? Ó, essa conexão aqui que é do áudio, a gente vai fazer um outro esquema aqui para juntar todas, tá? Essa conexão aqui que é a alimentação da ventoinha lateral, a gente já vai fazer ela descer ali, passa por baixo da placa aqui, ó, tá? E uma questão muito importante que é a alimentação da placa de vídeo, tá? Como eu tô passando todos os cabos por aqui, ó, eu vou passar aqui também, ó, os cabos de alimentação da placa-mãe, para a gente poder conectar aqui na placa de vídeo, ó. Ó, conectado, tá? Então assim, ó, placa de vídeo bem conectada, bem ok, tá? O SSD também está, tá? Então vamos virar aqui, ó. Ó. Então quando vier a tampa aqui, ó, tranquilo, ela vai fechar sem problemas, tá certo? Ó. Até porque a tampa tem uma saliência aqui, também para ajudar nessa questão, tá? O que nós vamos fazer? Começar a organizar e colocar a parte da energia da ventoinha aqui embaixo também, tá? Então, ó, pegar um desses conectores aqui, ó, do padrão antigo, conectar aqui, ó, tá feito. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou virar para cá, pra gente conseguir. Então, nós vamos pegar umas abraçadeiras plásticas e vamos cuidar para que isso aqui fique tudo muito bem organizado, tá? Ó, então juntar todos esses cabos, prender aqui, ó, na parte de baixo da fonte. Ó. Ó, organizado aqui. Outra questão é a gente fixar esses aqui, ó, mas eles vão ficar bem fixos aqui. Então eu nem vou pôr a abraçadeira aqui, ó, porque tá tudo muito liso aqui, tá? Então, ó, olha só, uma abraçadeira só organiza todas as coisas aqui. Então a gente volta com o gabinete aqui pra frente, tá? Ó, vamos deitar o gabinete. Vamos conectar o cabo SATA, tá certo? Ó, então nós temos lá, eu vou conectar no SATA 1, tá? Ó, tá conectado, tá certo? Então, tudo que precisava acontecer aqui, se a gente conectar o computador, ele já tem que ligar. De qualquer forma, voltando aqui na questão da organização, nós vamos juntar todos esses cabos que estão passando por aqui, né? E vamos prender da melhor maneira possível, deixar o mais... o kit aqui, ó, mais liberado possível com relação à transferência de ar, tá? Ar quente aqui tem que sair, tá? Então entra o ar frio, sai ar quente, tá? Então, ó, e o resto tá bem tranquilo. Então se a gente olhar assim, ó, tá vendo? Ele tá bem liberado aqui, ó. E a vantagem desse gabinete, os cabos vêm por trás. Em outros gabinetes, o próximo vídeo que eu vou fazer, usa a fonte em cima. Então ele fica meio ocupado aqui. A parte boa da fonte embaixo também é essa, tá? Essa parte da liberação aqui. Por quê? A gente precisa de ventilação para a placa de vídeo.
ventilação, claro, do processador. Então, e a ventoinha traseira aqui faz todo esse processo também para ajudar, tá? Então, ó, o gabinete está pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a tampa de trás primeiro, tá? Só pra gente fechar e pra gente poder colocar ele lá na bancada e fazer os testes. Ó, ok. Agora nós só vamos fechar isso aqui. Ó, parte traseira, tá? Placa-mãe, placa de vídeo e a fonte já aqui, no meu caso, chaveada para 110, tá? Só uma informação muito importante, chaveada para 110, para a gente conseguir ligar da maneira correta, tá? A parte frontal do gabinete, né? A tampa daqui do gabinete não vou pôr ainda, para a gente poder ligar e saber se está tudo bem. No término, quando a gente concluir, a gente pode fechar o gabinete e depois tirar aquela película do vidro. Mas a CPU está montada, tá? Tá ok. Vamos ligar ela. Pronto, agora nós vamos ligar esse computador, tá? Ver se está tudo acendendo, tá? Vamos ligar a fonte aqui, que essa fonte tem um botão de power. E vamos ligar. Ó, o LED já acendeu, tá? O cooler já tá virando, tá? O cooler interno aqui também tá virando, tá? Então assim, ó, a gente tem uma sequência de ar aqui, ó. Tanto que o ar aqui do cooler principal tá externo, tá? Tá saindo. Então o cooler tá empurrando e os dois estão empurrando, tá? O da fonte tá funcionando aqui embaixo. E aí a gente pode perceber que o equipamento ligou. Reset aqui, só para voltar e a gente verificar, ó, placa de vídeo, tá? Vai mostrar aqui, ó, da BIOS e vai dizer que não tem um sistema operacional, claro, porque o SSD é novo, tá? Então eu vou colocar o USB da instalação do Windows e vou fazer o processo. Esse vídeo é só para mostrar a montagem do computador. Aliás, é um vídeo bastante longo, mas eu vou separar pelos capítulos aí, para vocês conseguirem verificar, olhar item a item e poder fazer corretamente, tá? Esse é um tipo de gabinete, então, ok. E vou fazer um outro vídeo da mesma forma com um gabinete comum, para a gente poder entender como é que funciona, como é que instala e como deixar bonito, organizado, funcional com relação a arrefecimento, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, deixem o like e comentem. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só comentar que eu faço questão de ajudar, tá joia? Mais uma vez, obrigado.